Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje o capítulo proposto para a leitura do dia é Ezequiel 45, capítulo 45 do livro de Ezequiel, e farei a leitura desse capítulo aqui na Bíblia de Estudo da Mulher, uma Bíblia com uma tradução da Nova Versão Transformadora. Ezequiel 45, aqui nesta Bíblia, tem como título Divisão da Terra, e o versículo 1 diz: Quando vocês repartirem a terra entre as tribos de Israel, separem uma parte para o Senhor como sua porção santa. Ela terá 12,5 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Toda essa área será santa. Uma parte dessa terra, com 250 metros de cada lado, será separada para o templo. Ao redor dela haverá um espaço aberto com 25 metros de largura. Dentro da área santa maior, separem uma porção de terra com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Dentro dela ficará o santuário, o lugar santíssimo. Essa área será santa, separada para os sacerdotes que servem ao Senhor no santuário. Ali ficarão suas casas e meu templo. A faixa de terra sagrada ao lado dela, também com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura, será destinada às casas dos levitas que trabalham no templo. Será propriedade deles e um lugar para seus povoados. Junto à área santa maior haverá uma faixa de terra com 12,5 km de comprimento e 2,5 km de largura. Ela será separada por uma cidade onde qualquer um em Israel poderá morar. 2 faixas de terra serão separadas para o príncipe. Uma delas fará divisa com o lado leste das terras sagradas e com a cidade, e a outra fará divisa com o lado oeste. As divisas no extremo leste e no extremo oeste das terras do príncipe ficarão junto às divisas leste e oeste dos territórios das tribos. Essas porções de terra serão separadas para o príncipe. Então, meus príncipes não oprimirão mais meu povo. Distribuirão o restante da terra entre o povo e separarão uma parte para cada tribo. Assim, regras para os príncipes, versículo 9. Assim diz o Senhor soberano: Basta, príncipes de Israel, parem com a violência e a opressão e façam o que é justo e certo. Parem de expulsar meu povo de suas casas, diz o Senhor soberano. Usem somente pesos, medidas e balanças honestos para secos e líquidos. O homer será a unidade padrão para medir volume, e o efa e o bato medirão cada um 1/10 de homer. A medida padrão para pesos será o ciclo de prata. Um ciclo consistirá em 20 geras, e 60 ciclos corresponderão a uma mina. Ofertas especiais e comemorações, versículo 13. Esta é a oferta que vocês entregarão ao príncipe: 1 cesto de trigo ou de cevada para cada 60 cestos que colherem, 1/100 de seu azeite, e uma ovelha ou um bode para cada 200 de seus rebanhos em Israel. Serão ofertas de cereal, holocaustos e ofertas de paz que farão expiação por aqueles que os apresentarem, diz o Senhor soberano. Todo o povo de Israel levará essas ofertas ao príncipe. Caberá ao príncipe fornecer as ofertas apresentadas nas festas religiosas, nas comemorações da lua nova, aos sábados e em outras ocasiões semelhantes. Ele providenciará as ofertas pelo pecado, os holocaustos, as ofertas de cereal, as ofertas derramadas e as ofertas de paz, para fazer expiação pelo povo de Israel. Assim diz o Senhor soberano: no primeiro dia do primeiro mês de cada ano, vocês sacrificarão um novilho sem defeito para purificar o templo. O sacerdote pegará sangue dessa oferta pelo pecado e o aplicará aos batentes da porta do templo, aos 4 cantos da borda superior do altar e aos batentes da entrada do pátio interno. Vocês farão o mesmo no 7º dia do ano novo, em favor de qualquer um que houver pecado sem intenção ou por ignorância. Assim, purificarão o templo. No 14º dia do primeiro mês, vocês celebrarão a Páscoa.
Essa festa durará 7 dias. O pão que comerem durante esses dias será feito sem fermento. No dia da Páscoa, o príncipe fornecerá um novilho como oferta pelo pecado em favor de si mesmo e do povo de Israel. A cada dia, durante os 7 dias da festa, ele preparará um holocausto para o Senhor com 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito. Também apresentará a cada dia um bode como oferta pelo pecado. O príncipe fornecerá um cesto de farinha como oferta de cereal e um jarro de azeite com cada novilho e cada carneiro. Durante os 7 dias da festa das cabanas, que ocorre a cada ano no 15º dia do 7º mês, o príncipe fornecerá esses mesmos sacrifícios como oferta pelo pecado, holocausto e oferta de cereal, bem como a quantidade requerida de azeite. Essa daqui então foi a leitura de Ezequiel, capítulo 45. Como de costume, separei aqui alguns comentários sobre este capítulo. O primeiro deles aqui, na Bíblia de Estudo NAA, diz a respeito dos versículos 1 a 8, os distritos do templo. Essa definição de espaço sagrado dentro do contexto mais amplo da renovação de Israel fornece uma síntese antecipada do capítulo 48, versículos 8 a 22. As duas narrativas oferecem a mesma estrutura do distrito do templo, embora o texto posterior forneça mais detalhes. Ezequiel descreve 3 porções de 12 quilômetros orientadas de leste a oeste, como esperado de acordo com o eixo leste-oeste do templo. A faixa central, de cerca de 12,5 km por 5 km, contém o santuário e é a região onde os sacerdotes zadoquitas vivem. A faixa de tamanho igual ao norte é a morada para os levitas. A faixa mais ao sul, metade do tamanho, é o distrito para toda a casa de Israel, que também contém a própria cidade. Incluídas em ambos os lados, a leste e oeste, estão as áreas de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento, com porção atribuída ao príncipe, para satisfazer as exigências do domínio real. É difícil dizer por que esses detalhes estão incluídos neste ponto. Talvez seja suficiente notar que, nesta visão, o onde da localização precede, invariavelmente, o que se supõe que vai acontecer lá. Com o templo descrito e os deveres dos sacerdotes detalhados, o próximo onde especifica a área circunvizinha, a partir da qual as oferendas e sacrifícios virão. Os distritos que se estendem a partir do templo descrevem essa região. Já aqui na Bíblia de Estudo de Genebra, diz relacionado aos primeiros versículos, essa é a área sagrada da Terra Prometida. A distribuição da Terra Prometida foi tratada com grande detalhe nos capítulos 47 e 48. Aqui a preocupação maior era com os recintos sagrados. Ezequiel viu a área sagrada no meio da Terra Prometida, um quadrado de aproximadamente 13 km de lado, 25 mil côvados, subdividido em 3 faixas de terra. E aqui a sugestão é uma comparação com Apocalipse 21:16. A parte mais ao norte, cerca de 30 km quadrados, foi separada para uso dos levitas. A zona central, aproximadamente a metade do tamanho das outras duas, foi dada à cidade. A área a leste e a oeste do quadrado, de 13 km de lado, foi entregue ao príncipe, enquanto as áreas ao norte e ao sul seriam divididas entre as demais tribos. É interessante observar que, na visão de Ezequiel, o templo estaria fora da cidade. E, finalmente, aqui na Bíblia de Estudo NVT, o comentário ao capítulo 45, versículo 1 a 8, diz que a divisão da Terra Prometida restaurada entre as tribos é descrita em detalhes nos capítulos 47 e 48, mas a parte sagrada central é descrita aqui porque abrangia a área reservada para a morada dos sacerdotes. Voltar a ter uma porção da terra era uma questão premente para os exilados nesse momento em que não tinham propriedade alguma. Mas Ezequiel estava interessado apenas em garantir que a terra seria dividida entre eles de maneira justa. Ele desejava lembrá-los do verdadeiro significado da terra prometida. Era uma terra na qual Deus habitaria no meio de seu povo.
Para começar, portanto, a parte central seria separada para o Senhor como sua porção santa, com o objetivo principal de criar uma área de santidade e proteção ao redor do templo. Essa aqui então foi a leitura do capítulo 45 de Ezequiel, juntamente aqui com alguns comentários relacionados a esse capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.